Maria conta tudo sobre Gouveia. Edu questiona como pôde confiar, mas Maria diz que ele é da alta sociedade e sabe esconder os podres. Também diz que já deu muito tombo por aí. Guga diz que foram roubados feio. Maria conta que ele sempre volta cada vez mais rico. Edu questiona como fará, mas Maria diz que ele não recuperará nada, e Edu diz estar na falência. Máfia fica surpresa. Edu diz que Gouveia tirará tudo que tem e questiona o que pode fazer. Maria diz não saber e alega que não tem nada a ver com isso. Edu diz que deve haver uma saída, pois não se conforma com a situação, e relembra que dá tempo de ir ao rio atrás dele. Ele agradece e pede desculpas por ter incomodado. Maria fica despreocupada, pois Edu está pagando tudo o que fez. Eunice acaba esbarrando em Guga e o cumprimenta, se insinuando. Edu apressa. Ela continua se insinuando enquanto mostra a localização da quitanda. Ele adentra o carro e parte. Eunice elogia Guga e Maneco reclama por ela estar conversando com outro. Ela afirma que é a outra dele e que deve tomar conta de Adriana, pois ela é uma mulher livre e só tem compromisso com o prazer. Maneco diz que ela acabará com sua vida. Adriana conta que Maneco está atrasadíssimo. Isabel questiona sobre Paula e pede que não a chame de tia. Adriana diz que esqueceu que ela não é sua tia. Isabel explica que não gosta do termo tia, apenas, e pede que não ponha minhoca na cabeça. A sobrinha diz estar se sentindo rejeitada e questiona o que ela quer saber de Paula e para que quer saber. Isabel diz querer que ela e Ingrid fossem amigas e afirma ser uma mãe muito preocupada. Adriana rasga elogios para Paula e conta que ela é sua maior conselheira e amicíssima. Isabel pede o endereço dela, pois quer pedir uns conselhos, explicando que Ingrid está bastante rebelde e não a ouve nem conversa, e Paula pode fazê-la entender melhor a situação. Adriana diz que Paula sabe de tudo. Adriana recebe um telefonema de Maneco avisando que teve um compromisso importante e que sairão logo mais. Eles se despedem e ela encerra a ligação. Ela afirma que ele é cheio de compromissos. Rafael diz que precisam fazer um exame de sangue. O cliente pede o risoto de frango e Alaide pede que se acalme, pois já está levando. Ele agradece e pede desculpas. Neiva diz que continuarão, mas não quer que abandone Lourdes, e que queria ter coragem de dizer não, pois não acha certo, mas ele tem razão ao dizer que nenhum dos três é culpado pela situação em que estão. Também diz que não se sentiria bem fazendo Lourdes sofrer, mas afirma querer ser feliz ao lado dele. Saldanha desamala bastante e eles se beijam, comemorando. Lena interrompe, pois a panela está queimando. Saldanha ajuda. Eles a põem na pia e riem da situação. Armênia o cumprimenta e ele diz que já está saindo, mas ela pede que fique. Ela questiona o porquê de ter mandado pegar a ficha de Pedro. Renato diz que sempre foi o normal quando Maria do Carmo estava. Ela diz não querer que faça mais isso, mas ele afirma que pensou que as divergências profissionais já tinham acabado. Ela questiona o que ele acha da ficha. Ele diz que ficou meio intrigado, pois são muitos carros e pode verificar pessoalmente. Armênia diz não ser boba, alegando que dará o financiamento e não o quer se metendo nos negócios que faz. Após ela sair, ele debocha da situação. Ângela atende a porta e Mariana diz que Jonas é um louco por estar ali. Ângela sai para avisar caso Renato chegue. Mariana diz ser uma loucura. Jonas diz estar feliz por ela ter aberto os olhos. Ela diz não estar nas mãos de Renato e pede que se retire para que Renato não descubra nada, pois quer descobrir quem ele é e o porquê de ter feito tudo isso. Maria fica feliz pelos pombinhos e pede que tome cuidado com Sérgio. Neiva diz que não aguentará ele a perseguindo e humilhando. Saldanha diz que elas não precisam se preocupar, pois cuidará de tudo. Maria deixa claro que não quer sua mãe metida em baixaria e Saldanha afirma que não deixará que ninguém se intrometa em sua vida. Neiva diz confiar nele e questiona se Maria resolveu tudo com Edu. Maria diz que não sabe de nada e que partiram para o Rio de Janeiro. Edu diz que tentará pegá-lo de qualquer maneira. Lena diz não acreditar que Laurinha inventaria isso. Alaide duvida bastante. Rafael diz que, se conseguirem provar que não são irmãos, ninguém vai poder fazer nada para separá-los. Lena diz temer quando vê perto de sua filha, mas ele afirma querer esclarecer tudo de uma vez, que procurará Juarez e que podem confiar nele. Lena questiona se dará certo, mas Alaide diz que o exame de sangue não tem como mentir. Mariana diz estar com ódio de seu marido por essa farsa que ele tentou passar e afirma que irá até o fim para descobrir toda a verdade.
Jonas diz que foi tudo por dinheiro, mas Mariana diz que precisa descobrir tudo. Jonas diz que de nada adiantará, pois Renato é um sociopata. Ela se arrepia ao lembrar o que aconteceu com ela. Também diz que descobrirá tudo e afirma estar com uma terrível sede de vingança. Ângela comunica que Renato entrou pelos fundos. Ele sobe as escadas chamando por sua esposa. Mariana sai do escritório. Ele diz pensar que ela já estava no quarto e ela conta que Ângela ficou lhe fazendo companhia. Mariana conta que ficaram jogando tranca. Ela questiona se ele quer jantar agora e ele diz querer um drink. Jonas vê tudo pela cortina. Armênia conta que vendeu 30 carros hoje e que Renato quase atrapalhou tudo. Geraldo diz que ele deve se meter, pois é acionista da empresa, mas Armênia diz que Renato não levará vantagem em nada. Gerson diz que sua mãe é bastante esperta. Ela confirma suas táticas de controlar o maldito e diz estar bastante cansada. Os três voltam a repetir que ela deveria levá-los para trabalhar lá na contabilidade. Ela diz que pensará nisso outra hora e elogia a comida do La Bodeguita. Os três a levam para o quarto para se acomodar. Maria conta que não aceitou a proposta de Armênia. Neiva parabeniza a filha. Saldanha concorda com sua amada. Maria conta que gosta de Gerson como amiga e se retira para deixá-los à vontade. Saldanha questiona se ela está arrependida, mas Neiva diz que nunca pensou que aceitaria uma situação como essa, relembrando quanto xingou Onofre e Salomé, dizendo que está gostando muito dessa situação. Saldanha afirma que a vida ensina bastante e se aproxima. Ele diz que já ficou de castigo e agora merece muito mais que um beijo, pois a ama com todo o coração. Eles se beijam fortemente. Mariana diz fazer fantasias a respeito dele e afirma que sabe pouco sobre ele. Renato diz que tem pouca coisa interessante em sua vida. Jonas ouve tudo. Mariana diz que ele deve ter sido um galanteador e um homem vivido. Ele diz que a coisa mais interessante que aconteceu em sua vida foi tê-la conhecido. Ângela anuncia o jantar e eles se retiram. Jonas sai do esconderijo e abre as janelas. Edu pede que agilize. Eles falam com a recepcionista e vem Gouveia. Edu diz que não sabia que ele deixaria o país e diz que chamará a polícia. Edu conta que ele está fugindo do país com seu dinheiro, mas o empresário diz ser um absurdo. Gouveia diz que moverá um processo contra Edu e alerta seu advogado. Edu avisa que Ademar está ali para evitar que ele o roube ainda mais e exige seu dinheiro. Guga pede que se acalme. Gouveia diz que não é ladrão e pede que prove tudo de que está o acusando. Ademar exige o que seu cliente está pedindo. Gouveia diz que, pelo contrário, ele só tem direito a 10% da comercialização dos carros. Ademar diz que analisará e confirma que é apenas 10% dos carros e apresentação de contas semestralmente. Edu diz que caiu no conto do vigário e que o documento está alterado. Guga diz que ele deveria tomar mais cuidado. Edu diz que só confiou cegamente no ladrão. Ademar diz que é totalmente injusto, mas Gouveia diz que fez tudo às claras. Edu questiona como confiou no ladrão. Pedro diz que pode retirar os carros. Armênia fica feliz e diz que não fará o abatimento, pois já foi muito boa, alegando que poderão desistir do negócio caso não gostem do que está sendo proposto. Ele entrega a entrada e ela diz que irá com ele fiscalizar os carros antes de pegá-los. Ela pega o cheque para levar consigo. Juarez os cumprimenta. Rafael pede para conversarem em um local adequado. Ele explica tudo e Juarez diz que não é tão simples assim. O médico explica a situação. Rafael diz saber seu tipo de sangue e Juarez explica que esses exames não são nada comprobatórios. Alaide diz que tentarão tudo para descobrir a verdade. Ademar diz que ele não conseguiria nada contra Gouveia. Edu diz que o carro é seu e que não poderá continuar produzindo estando atolado de dívidas, e pede para conversar a sós com Gouveia. Todos se retiram. Edu o xinga de 1000 nomes e diz que o colocará na cadeia. Gouveia diz que ele não fará nada, pois Ademar é competente e já sabe que os contratos estão dentro da lei. Ele diz que o playboy não entende nada de negócios e afirma que deveria dar graças por estar onde está, pois não é nada nessa vida. Também diz que não mandou ampliar a fábrica. Gouveia diz que as vendas são suas e que, se não fosse por ele, ninguém os conheceria. Edu questiona o porquê de não ter entregado esse carro nas mãos de uma comercializadora séria. Gouveia diz que ele não tem competência para ser empresário e exige que haja como um homem de verdade.
Ele sugere que volte a galantear moças por aí e deixa claro que negócios são para os espertos. Edu joga a papelada na porta após ele sair. Ele fica desacreditado com a situação. Sérgio caminha pela rua e adentra a quitanda. Lena anuncia que ele está ali e Neiva pede que Deus o ilumine, com Saldanha alegando que gosta bastante do amado. Saldanha pede que entre. Sérgio diz que não quer escutar nada, apenas saber se ele voltará para casa ou não. Isabel a cumprimenta, agradece por recebê-la e afirma estar bastante preocupada com sua filha. Elas se sentam. Isabel espera que ela a ajude. Armênia diz que os dois fizeram um bom negócio. Pedro concorda. Ela diz estar contente por ele estar satisfeito. Renato os observa, debochando de Armênia e da situação em que ela se encontrará em pouco tempo. Laurinha cumprimenta Edu, questionando o que aconteceu. Edu conta que Gouveia é um vigarista, ladrão e salafrário, pois o deixou novamente na miséria, estando completamente falido. Laurinha fica chocada ao saberem que estão falidos novamente. Edu exemplifica bem a situação financeira em que estão, novamente, e conta que foi enganado por Gouveia de uma forma ridícula. Ele conta que tinha bastante confiança nele e, por isso, se deu mal, restando apenas dívidas. Laurinha diz que só conhece o Gouveia socialmente, pois tinha um relacionamento ótimo com Betinho, e pede que não a veja como uma pessoa que o induziu a fazer um mau negócio. Edu diz ser um tremendo otário, pois o sucesso agora é de Gouveia. Ele se auto-intitula fracassado, relembrando todas as burradas que fez. Laurinha pede que não fale assim, mas o enteado diz ser um imbecil, questionando como pôde ter se deixado enganar. A madrasta diz que ele não é um fracasso e pede que se acalme. Edu diz que foi uma loucura o que fez. Armênia diz que está tudo certo e que fizeram um ótimo negócio. Ela diz que mostrará nessa empresa como ficar bastante rica. Guida fica feliz e fala a respeito de seu salário. Armênia diz que os salários já estão muito altos e se retiram. Pedro conta para Renato que já está com os carros. Renato diz que observou tudo de longe. Pedro diz que já está em direção ao Paraguai e Renato deseja uma boa viagem e que negocia a mercadoria rapidamente. Pedro diz que mandará a parte dele e eles encerram a ligação. Renato diz que Armênia está totalmente perdida. Geraldo reclama por estarem cuidando da cozinha. Gino concorda com o irmão. Gerson diz que eles não fazem nada para saírem dali e afirma que ela jamais os deixará trabalhar na contabilidade. Gino atende a porta e cumprimenta Ingrid. Eles vão para a cozinha e ela os cumprimenta. Gerson conta que Armênia não os quer na do Carmo. Ingrid diz que isso é demais. Sérgio entende toda a situação, mas continua dizendo que sua mãe continuará sofrendo, pois alguém contará a ela. Saldanha diz que só ele soube de tudo e afirma que a felicidade dele, de Neiva e de Lourdes depende dele. Sérgio diz que Neiva não presta, alegando que só está pensando nela mesma. Saldanha pede que entenda, mas Sérgio diz que não quer que ele seja feliz com Neiva. Saldanha o ameaça caso faça algo contra ele ou Neiva. Também exige que a trate bem quando chegar em casa, para que sua mãe não descubra. Sérgio diz que não admite pouca vergonha. Paula rasga elogios para Ingrid. Isabel fica feliz e diz que Adriana não estava mentindo a respeito da jornalista e questiona em qual colégio ela estudou. Paula conta toda a sua escolaridade. Isabel fica comovida com essa história de luta. Paula fica lisonjeada. Isabel diz estar encantada e diz que deve ter sido obrigada a trabalhar, mas Paula conta que foi por causa de seu protetor. Ela explica toda a situação. Isabel acha a história interessante e fica sabendo de tudo que esse protetor faz. Paula diz não ter a menor ideia de quem seja, e Isabel acha essa história comovente e inacreditável. Paula conta que essa é a reação da maioria das pessoas e que deposita no banco. Isabel diz ser fascinante. Isabel acha engraçado por ela não ter nenhum constrangimento, mas Paula diz já estar acostumada e conta que está atrasada. A madame questiona qual orfanato em que ela morava, e ela conta que era o Recanto das Crianças, e Isabel saca tudo, fingindo drama. Juarez diz que, pelo tipo de sangue, Betinho e Rafael podem ser pai e filho. Agora terão de investigar pelo lado de Laurinha para descobrir se são ou não compatíveis. Ele conta que não tem o tipo sanguíneo dela, mas Rafael diz que resolverá tudo e agradece a ajuda do médico. Alaide e Rafael se despedem e se retiram. Alaide diz que não gostou de saber que Betinho pode ser pai dela. Rafael diz que provarão o contrário.
Alaide diz ser tudo muito complicado e que Laurinha jamais aceitará fazer o exame de sangue, pois quer impedi-los de ficar juntos. Ele diz que sua mãe terá de fazer, pois não há outro jeito. Ela diz que não terão saída. Moreira diz que tudo é um luxo e que parece um filme. Ele elogia a mesa da presidência. Armênia questiona se ele já viu a vista da janela e mostra que dá de cara para a Avenida Paulista. Moreira diz que ela conseguiu chegar onde queria. Armênia dá graças. Moreira relembra que ela queria pôr o terreno no chão e diz estar se sentindo muito bem ali, questionando se nasceu para ser rico. Armênia desdenha da roupa que ele está usando, afirmando que está em um estado deprimente. Moreira conta que se apresentou como amigo dela na portaria, mas ela diz que deve se vestir como tal e questiona o que veio fazer ali. Ele diz que não veio fazer nada, mas sim ver o escritório. Ela pede que não suje seu sofá, pois é caro para mandar lavar. Moreira diz que veio visitá-la, pois é seu melhor amigo. Ela diz ter bastante trabalho e pede a Guida que traga o café. O quitandeiro diz que isso sim é vida. Armênia diz que ele poderia ter vestido uma roupa melhor, pois não orna com o ambiente. Ingrid diz que devem executar a outra parte do plano para, assim, comprar a escola de paraquedismo e ficarem livres de Armênia. Gerson diz que deve ser o maior pecado do mundo. Geraldo diz que não roubarão nada. Gino pede que não xingue sua mãe. Geraldo se decide pelo assalto e eles brindam. Caio fica sabendo da vingança de Mariana. Jonas diz que ela está certa e tem motivos para fazer isso. O Gago diz que essa história acabará bem mal. O mordomo diz que Ângela avisará tudo o que acontecer. Caio ainda acha que dará errado. Maria atende a porta e Mariana diz querer falar muito com ela. A sucateira permite a entrada. Maria questiona como ela recebeu a luz e enxergou Renato como ele é. Mariana conta que abriu os olhos na Suíça, contando tudo o que aconteceu com o sonífero e os 300 milhões de dólares. Ela confirma que o dinheiro era totalmente verdade. Mariana não confia muito em Caio e Adriana. A lunática diz que Renato acabou provando, a levando para a Suíça, com a desculpa de que seria lua de mel. Maria diz que esse dinheiro deve existir em algum lugar do mundo. Mariana diz que o dinheiro é todo da sucateira por ter ajudado seu pai a fazer tudo. Maria diz que, caso consiga pôr as mãos nele um dia. Mariana diz não querer falar sobre o dinheiro, mas sim fazer uma proposta. Maria questiona qual seria. Jonas atende o telefone e fala com Julian Sorrell, ficando sabendo da data em que os 300 milhões de dólares chegam ao Brasil. Ele agradece pela eficácia e encerra a ligação. Jonas fica feliz. Isabel desce do táxi e cumprimenta a freira, confirmando que ali é o orfanato onde Paula cresceu, e diz querer fazer uma doação. Ela leva-a até a diretoria. Isabel diz querer mandar mantimentos e roupas, pois não quer distribuir dinheiro. A madre diz que estão precisando de tudo, afirmando que tudo terá bom uso. Isabel cita Paula, e a madre comenta que ela é o orgulho do orfanato. A madame continua enchendo o ego. Isabel continua rasgando elogios para Paula. A madre concorda com tudo. Ela faz perguntas, e a madre revela que ela chegou ali com 10 anos, pois veio de um orfanato que não existe mais. Isabel faz seu drama de praxe. Ela revela que o orfanato ficava no alto do Ipiranga, chamado Nossa Senhora das Paz. Isabel volta a atuar. A freira lhe dá um recado, e a madre se retira. Isabel diz que Paula é a filha de André com a doméstica e afirma que Jonas pagará por tudo. Os pombinhos jantam. Mariana conta que jardinou durante o dia, e Renato fica feliz por ela. Ela questiona como vão os negócios, e ele afirma que Armênia é insuportável. Ela questiona se ela é pior que Maria, mas Renato nega. Ela explica que perguntou apenas por curiosidade, e ele confessa que a pior coisa seria Maria do Carmo voltar para lá. Caio conta o plano de Mariana, e Jonas diz que é possível voltar atrás da renúncia da herança. Caio diz que abrirão o processo. Neiva fica surpresa. Maria conta que receberá as ações de Mariana e Caio. Neiva diz que ela ficará debaixo de Renato e Armênia, mas a filha diz que está topando a briga. Laurinha pede que não volte a beber, mas Edu exige que o deixe em paz, pois ninguém pode ajudá-lo, já que é um fracassado. Ele diz ser um completo desastre. Edu diz que foi absolutamente burro, pois está falido após tanto esforço. Laurinha diz que ele pode criar mais modelos, pois a fábrica ainda está lá. Edu diz que não quer saber mais de nada e afirma que Gouveia tenha razão em chamá-lo de playboy.
Laurinha pede que não beba mais, mas ele exige que o deixe em paz. Ele diz precisar ficar em paz e estar pouco se lixando para como está se portando. Rafael exige falar com ela. Laurinha diz estar com enxaqueca. Rafael exige que tenha um tempo para ele. Lena diz que Laurinha não topará, mas Alaide diz ser a única saída. Gerson está cansado, mas Ingrid explica que o assalto deve ser bem planejado. Geraldo diz que o plano está perfeito. Gino diz que sua mãe jamais os porá na cadeia. Ingrid pede que Gerson pare de ter medo de sua mãe. Ingrid diz que amanhã irão executar o plano, mas um dos dois tem de ir, e pede que estudem novamente. Guida anuncia que o chefe da contadoria quer falar com ela. Flávio conta que o cheque recebido por Pedro não tem fundos e também não foi a primeira vez que ele aplica esse tipo de golpe. Armênia começa a passar mal, dizendo que não pode ser verdade. Flávio chama por Guida. Ademar confirma que Caio não pode anular a renúncia da herança. Maria diz que estavam bastante animados e afirma que não sairá do lugar catando sucata. Ela afirma que estará bastante velha quando tiver lucros. Ademar diz que tem uma saída, e tudo depende de Mariana e Caio, e pode dar certo. Jonas entra em seu quarto e se depara com Isabel. Ela diz que não está para brincadeiras e revela que já sabe da filha de André. Ele tenta desconversar, mas ela diz já saber que se trata de Paula Ramos. Laurinha diz que jamais fará exame de sangue, alegando que ele e Alaide são irmãos. Ele pede que faça o exame para confirmar de uma vez, mas ela exige que tire isso da cabeça. Ele exige a verdade, mas ela repete que essa é a única verdade. Ele diz estar preocupado com sua felicidade, mas ela exige que tire essa ideia absurda da cabeça. Rafael diz ter certeza de que ela está escondendo a verdade. Ela afirma que ele enlouqueceu. Ele exige que faça o exame de sangue, senão, contará para todos que ela mentiu e não poupará nada, pois terá certeza de que ela mentiu. A madame se vê sem saída.